Eu sou a professora Tayane. Hoje estou utilizando uma blusa coral, uma calça preta, meu cabelo trançado e estou gravando essa aula para vocês aqui em um cenário com parede de triângulos rosa, cinza. Tem uma estante atrás de mim com alguns itens de decoração, livro e estamos aqui para mais um quadro agora com você. E é claro que, como em todo quadro agora com você, nós vamos colocar a mão na massa. Daqui a pouco eu já te passo quais materiais nós vamos estar utilizando na nossa aula de hoje. Mas antes, vamos relembrar a aula Vamos Falar sobre o Sol com a professora Camila? Nessa aula, ela falou pra gente sobre o Sol. E nós sabemos que o Sol é a maior estrela do sistema solar. E essa grande estrela desempenha uma função enorme para o nosso planeta Terra. Sem a existência do Sol, não teríamos vida no planeta Terra. Ele é muito importante para todos os seres vivos. Também, no quadro Fique Ligado, nós conversamos sobre o Sol, sobre a Terra e vimos também que a impressão que dá ao olharmos para o céu é que o Sol que está se movimentando. Mas sabemos que é a Terra que está em constante movimento. Esse movimento é chamado de movimento de rotação. É o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo e que é responsável pelo dia e pela noite. Por exemplo, quando em um lado do planeta Terra está sendo iluminado pelo Sol, nós chamamos de dia. E aí, o outro lado, o lado oposto, não está recebendo essa luz solar. E nós chamamos de noite. Para ficar mais fácil da gente entender, vamos usar como referência o Brasil, o país em que nós estamos. Enquanto aqui for dia e estiver recebendo a luz do Sol, no outro lado do planeta, como por exemplo no Japão, vai ser noite e ali não vai estar recebendo a luz solar. E aí depois, é claro, isso vai mudar. Lá no Japão, enquanto estiver recebendo a luz solar, vai ser dia e aqui no Brasil, noite. No quadro Fique Ligado, nós vimos uma invenção bem antiga. Nós vimos e falamos sobre os relógios de sol. Nós sabemos que esses relógios de sol foram um dos primeiros instrumentos inventados para tentar medir o tempo. E depois disso, é claro, com o avanço da tecnologia, foram surgindo outros instrumentos mais tecnológicos, como os relógios que conhecemos nos dias de hoje. Mas que tal, na aula de hoje, fazermos um relógio de sol adaptado? Eu acho que é uma boa ideia. Já vai pensando, separando aí uma folha 4 e uma tesoura sem ponta e lápis, caneta, canetinha. Você já vai pensando e deixando em separado. Ou então, você pode pausar esse vídeo e fazer depois o seu relógio de sol adaptado. Ah, é importante lembrar que o Sol, ele sempre nasce no leste e se põe no oeste. Lembre bastante dessa informação, que ela vai ser bem importante na hora da nossa experiência, na hora que a gente for criar o nosso relógio e na hora que a gente for utilizá-lo, tá legal? Agora, fiquem aí com o vídeo que eu preparei para vocês do nosso relógio de sol adaptado. Vamos lá? Para fazer esse relógio de sol adaptado, você vai precisar de 2 folhas A4, canetas, tesoura, preferencialmente sem ponta, e cola. Você vai começar dobrando as 2 folhas A4 ao meio. Tenta fazer bem certinho. Se for preciso, peça ajuda a um adulto. Tente fazer assim, o mais certinho que você puder. Depois, você vai reservar uma folha e vai cortar um triângulo desse jeito que eu vou te mostrar em uma outra. Veja. Você vai cortar um triângulo dessa forma. Assim. Vai fazer um triângulo. Viram só? Ele também está dobrado ao meio. Aí você vai reforçar bem e depois você vai cortar na dobra esse triângulo. E vai fazer 2 dobrinhas nesse triângulo, vai fazer uma base. Que já já você vai entender para que a gente está fazendo essa base.
Depois, você vai abrir essa folha e você vai colar esse ponteiro no meio da sua folha. Você vai pegar a cola e essas bases são para você colocar a cola e fixar na outra folha. Você vai passar cola. E aí, você vai fixar seu ponteiro bem no meio da sua folha. Viram só? Vai ficar desse jeito. E aí depois você pode dobrar para reforçar. Depois, você vai apontar esse ponteiro para a frente. E aí, no lado direito, você vai colocar aonde o sol nasce. Aí você pode colocar um sol, uma setinha para cima, que vai ficar virado para o lugar onde o sol nasce, do lugar que você vai fazer essa experiência. E do outro lado, você vai colocar para o lado onde o sol se põe. No final do dia, você vai observar e aí você vai virar esse seu relógio para pro lado que o sol nasce e pro lado que o sol se põe. E aí vai ficar assim, ó. Viram só? E aí, será que essa nossa experiência vai funcionar? Será que a gente vai conseguir observar o movimento da sombra do ponteiro ao longo do dia? Bem, como eu fiz essa experiência em um dia que não tinha muito sol, eu resolvi usar uma lâmpada para demonstrar para vocês. Vamos ver? E aí, gostaram? Se der, repita essa experiência na sua casa ou na sua escola. Esse movimento da sombra do ponteiro só foi possível porque, como já sabemos, a Terra está em constante movimento, um movimento de rotação. E aí, a nossa posição em relação ao Sol muda. E é claro que aí, quando nós olhamos para o céu, nós vemos o Sol mudando de posição. Mas a gente sabe que não é bem isso que acontece. E aí, a sombra do nosso ponteiro no papel muda também. Essa experiência é de um relógio de sol adaptado. Existem outros relógios de sol que, para serem confeccionados, precisam de angulação, de alguns outros instrumentos bem específicos. De repente, se você tiver curiosidade, você pode pedir ajuda a algum adulto e pesquisar na internet sobre esses relógios bem mais elaborados. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas agora eu vou ficando por aqui. E aguardo a sua companhia nos nossos próximos encontros. Um beijo e tchau, tchau!